Olá, o Performance SA está começando com um formato diferente. Agora somos em três. Convidado de hoje, amigo das antigas, foi ele que me deu esse boné. Eu uso muito esse boné. Ivan Martinho, presidente América Latina da WSL. Quem não conhece a WSL é a Liga de Surf Mundial, World Surf League. E fomos colegas de profissão e hoje amigos. E do meu lado, Gabriel, o dono do Mundo Tri, Dono. aluno do Ivan. Aluno, e vamos ver se eu aprendi alguma coisa, né? Hoje o Ivan Ó, vai botar aqui. Teste de fogo, hein? Teste de fogo. Fazer prova, chamada vai ter oral. prova hoje? Chamada oral. Passei sufoco na aula com ele lá do teste lá. Você Pô, passou de ano? passei Bom no aluno, Ivan? limite. Bom aluno. O cara é Ele tava na difícil. primeira fileira. O cara é difícil de negociar. Abrir ali, tirar o cheque do Ivan foi difícil. Olha o tamanho dele. Não dá pra brigar com o cara. Eu brinco que antes dele ser executivo bem-sucedido, ele era segurança de balada. Multifunções. Vocês Não. estão prontos? Vambora? Vambora. Bora. Prazer estar Começar? aqui. Obrigado pelo convite. Obrigado, Gabriel. Obrigado, Lelo. Prazer estar aqui no Performance SA. Bora. Elão, bom estar aqui agora desse lado, dividindo com você. Eu sempre fico do outro lado, sempre fico escutando. Agora resolvi vir aqui controlar o Lelo, chefe, né? Tem que controlar, tem que... E agradecer ao nosso patrocinador, RN Investimentos. O João está aqui do outro lado ouvindo a gente. Então, estamos de volta, graças ao nosso patrocinador aí. E daqui a pouco a gente fala mais da RN com calma. E no final tem uma perguntinha surpresa que eu aprendi no Patrocinei também. Tô aprendendo, fiz meu dever de casa. Vambora. Ivan, eu vou começar. A gente ouviu mais ou menos há 10, 15 anos atrás. Já vou começar chutando a canela, hein? Aqui já. A gente ouviu o primeiro termo, o Brazilian Storm, há mais ou menos 10, 15 anos atrás. E de fato o Brazilian Storm aconteceu. Primeiro com Medina, depois veio o Felipe Toledo, o Ítalo e não para Adriano. de vir. Exato. Não para de vir talento e no feminino e no masculino, né, medalhas olímpicas. Isso foi planejado porque o esporte no Brasil sempre é aquela coisa, falta de planejamento, falta de verba, de repente pipoca um Guga aqui. De repente pipoca um Neymar, de repente pipoca João Fonseca aí. o João Fonseca agora no tênis. As meninas da ginástica. Depois a ginástica se estruturou e montou-se um ecossistema. Você pega países como a Noruega, a Suécia, que são países nórdicos muito frios, eles montaram, e países muito pequenininhos, são países menores que o estado de São Paulo, que eles montaram um planejamento em cima de dados e eles conseguiram formar atletas não só em inverno, esportes de inverno que eles já formavam naturalmente, como a gente forma jogadores de futebol, mas também para esporte de verão. Você pega a Suécia e a Noruega hoje, tem jogando futebol, nadando, triatlon, bons triatletas, por sinal. O Brazilian Stone foi planejado, teve uma estrutura por trás, ou foi meio isso, essa cultura brasileira de repente despontar talentos? Acho que foi uma conjunção de fatores, né? É importante a gente entender que o esporte de alto rendimento ele depende de investimento. Né? Sem investimento, seja ele público, seja ele privado, não vai acontecer, não é? Tem muito esforço, tem a disciplina, tem um funil, naturalmente, de muitos atletas ou muitos aspirantes a atletas que começam a praticar determinado esporte, poucos vão continuar, uma percentual muito pequeno, é assim, até mesmo no futebol, que vai de fato conseguir atingir o nível de atleta profissional. Nesse aspecto, quanto maior o funil, maior a chance percentual de você fabricar novos talentos para aquele esporte. O que aconteceu foi que essa geração, você tem razão, nos últimos 10 anos o Brasil ganhou 7 vezes o título mundial, através de 4 atletas diferentes, além de uma ótima campanha, de várias ótimas campanhas da Tati, que inclusive culminou com a atual medalha de prata que ela tem conquistada nas Olimpíadas de Paris. Ela já foi vice-campeã mundial e tudo mais, e tem outros nomes do esporte também, Silvana Lima, várias outras referências do esporte no surf feminino. O surf, o Brasil tem mais de 7.000 quilômetros de costa, não necessariamente as ondas mais famosas do mundo ou as ondas que são as ondas do circuito mundial, só uma das ondas faz parte do circuito mundial da elite, na verdade, que é o Championship Tour, é o WSL Championship Tour, que é de Saquarema. Esse evento já teve em Santa Catarina, já passou a cidade do Rio e nos últimos 7 anos acontece em Saquarema. A grande verdade é que a grande maioria das ondas que fazem parte do circuito mundial estão na Austrália, estão na África do Sul, estão no Havaí, estão em Fiji, estão no Tahiti, são lugares distantes e que naturalmente para você conseguir conquistar o circuito mundial você precisa treinar lá. O fato de você ser um bom surfista em Maresias não te credencia a ser um bom surfista no Tahiti, não te credencia a ser um bom surfista na África do Sul. Então você de fato precisa treinar
nessas ondas. É diferente de você jogar numa quadra aqui ou acolá. Claro. E para treinar, você precisa de recurso. Você precisa viajar, morar temporariamente nesses lugares, você precisa ter esse apoio. Então, quando eu digo uma conjunção de fatores, existia sim, existiu um campeonato que teve 40 etapas, se não me engano, durante vários anos, que se chamava Super Surf. O Super Surf era um campeonato que era organizado pela editora Abril, que tinha ainda na ida a revista Fluir, um dos grandes patrocinadores era a Volkswagen, e que oferecia para esses atletas uma plataforma para que eles se apresentassem. Então, as imagens todas do Gabriel, do Adriano, do Felipe, a grande maioria deles desses campeonatos de quando eles eram garotos, são desse Super Surf, que era essa grande plataforma que existia na época, que anualmente oferecia a condição desses atletas competirem no Brasil. À medida que eles competiam, mostravam talentos, eles tiveram a capacidade de atrair certos patrocinadores, e esses patrocinadores não só ajudavam eles financeiramente com a vida deles, mas também financiavam essas viagens para eles, para esses outros lugares do mundo, para que eles pudessem treinar. Não por acaso, o surf é um dos únicos esportes que quase todos os atletas, para não falar todos, os atletas brasileiros são bilíngues. Então, quando você vê eles dando entrevista em inglês, você vê e fala, nossa, que interessante o comando que eles têm da língua, né? Porque vários deles moraram fora durante várias temporadas. É muito incomum isso em outros esportes, né? O que naturalmente também ajuda para você construir figuras globais e ídolos globais quando você fala o outro idioma. Futebol, raramente a gente consegue ver isso, e tem muito talento no Brasil do futebol jogando fora. O Brasil é o maior exportador de pé de obra do mundo, né? Então, essa é uma coisa curiosa. Desde 2014 aconteceu, né? Eu acho que com essa conjunção de fatores, o Brasil, de fato, com talento, disciplina, brilhantismo, obviamente, de cada um desses atletas, a geração toda, mas os atletas que conquistaram. Até então, o Brasil, o esporte surf era dominado por americanos e australianos até 2013, quando então, em 2014, o Brasil inaugurou, com a conquista do Gabriel, essa nova era que vem durando nos últimos 10 anos, 7 títulos mundiais e 3 medalhas olímpicas, que é algo sem paralelo, inclusive no esporte, como você falou, de muitas referências individuais, de pouco de geração, assim, né? Acho que o vôlei brasileiro tem diversas gerações, no esporte coletivo, não do esporte individual, gerações vencedoras diferentes, um trabalho muito bem feito pelo CBV, o judô talvez também. O beach vôlei perdeu essa hegemonia, mas começou... Teve também várias duplas, um trabalho muito bem feito, acho que pela CBV, durante todo esse tempo. A CBJ também fez um bom trabalho. O judô é o esporte mais vencedor das Olimpíadas, o esporte brasileiro mais vencedor das Olimpíadas. Então, acho que tem sim, né? O brasileiro tem memória curta, mas a grande verdade é que tem sim esses redutos de profissionalismo e de excelência que trouxeram várias alegrias ao esporte. Mas o que eu estou contando aqui é também importante porque... Se o brasileiro tem memória curta, tão importante quanto conquistar é você se manter na mídia, se manter ativo. E a verdade é que a história da conquista ela é muito legal, abre muitas portas, mas ela é também perecível. Então à medida que você tem essa conquista, você chama a atenção, você ocupa mais espaço na mídia. Mas para se manter em alta, você precisa contar outras histórias que convidem essas pessoas a continuar consumindo o seu esporte. Caso contrário, convido aqui quem está nos assistindo na audiência, você lembra de 3 nomes de medalhistas que ganharam agora Paris 2024? Pensa rápido. Acho que você não deve ter lembrado. Então, se você não lembrou, a minha tese está comprovada que conquistas olímpicas, e o Lelo é ex-atleta, ele sabe disso, são dedicações de uma vida. Né? São dedicações de uma vida. E talvez um mês depois, você não lembra mais o nome desses atletas que conquistaram. Então é tão importante quanto a conquista é você ter uma estratégia para se manter relevante. E é isso que, como Liga, a gente tem feito para conseguir fazer com que a gente possa possibilitar o crescimento não só do esporte e da Liga, mas especialmente dos atletas, e abrir caminho para a nova geração do Brazilian Storm. Para que, preferencialmente, a gente tenha tantos talentos que possam suceder essa geração tão vencedora. Vale a pena dizer que vários de nós, e você que está nos assistindo também deve ter passado por isso, em algum momento você pratica um esporte, você pode ter mais talento ou menos talento, mas invariavelmente você vai se deparar em casa com aquela discussão com seu pai e com a sua mãe, naquele momento que muitas vezes, até hoje em dia menos, mas até pouco tempo atrás, no Brasil, o técnico esportivo do esporte que você pratica provavelmente ia pedir para você abrir mão da sua escola para conseguir se dedicar aos estudos. Nos Estados Unidos não é assim, é o contrário, né? A formação do esporte americano tem uma outra coisa, tem uma combinação com o estudo. Aqui no Brasil é excludente. Historicamente era excludente. E aí provavelmente você teve aquela dura discussão no jantar com seus pais, dizendo, não.
estuda porque o funil é muito pequeno, vai estudar porque isso aqui vira um hobby e assim por diante. Provavelmente muita gente já passou por essa discussão, ainda que tivesse algum talento. Então é também importante, à medida que a gente tem esses ídolos, Gabriel e Lelo, esse convencimento dos pais, porque de nada adianta você ter surfistas talentosos se os pais não entenderem que a carreira no surf profissional é algo possível. Porque Só para esclarecer, nos Estados Unidos você tem, por exemplo, escolas que são especialistas em estudos, né? Escola normal, mas especialistas em determinado esporte. Então você tem academias de tênis que você estuda de manhã e pratica tênis à tarde. Você tem escolas que são especialistas em esqui na neve, que ficam no norte dos Estados Unidos. Você tem escolas especialistas em vôlei. E os melhores ganham bolsa. Exato. Os melhores ganham bolsa de estudo. Quanto melhor você é, mais propaganda você faz daquela universidade, então você tem direito à bolsa. Alguns deles têm moradia, alguns deles têm um salário. Isso. Ou seja, que são ferramentas de atração desses talentos em todos os esportes. Você estuda de manhã, pratica, treina à tarde, ainda ganha salário, estuda de graça. Exatamente isso. Mas você não pode abrir mão do estudo, que é mais importante. Você não pode abrir mão do estudo. Não está na mesa a hipótese de você abrir mão do estudo. Não, você tem que saber conciliar os dois. Porque se você for mal na escola e estiver indo bem no esporte, não adianta. Você tem que ser bom ou pelo menos médio na sala de aula para você conseguir fazer uma boa performance. Então, é bastante diferente da formação do esporte brasileiro. Então, essa conscientização para pais de atletas, serve para qualquer modalidade, não é diferente no surf, que é possível você construir uma carreira profissional num esporte como o surf, ganhar dinheiro, levar a vida disso, levar a vida desempenhando essa profissão, é algo possível. Caso contrário, muitos talentos seriam perdidos por esse desconhecimento. Ivan, como negócio, assim, a WSL teve fases, né? E acho que o esporte do surf, né? Não era muito, aparentemente, como o skate, assim, tem um período que não era tão respeitado, era coisa de, vai lá, vida mansa, que tal. Como é que foi, assim, desde que você assumiu a WSL, como é que você foi parar na WSL, que você já me confidenciou que não sabia nada de surf, né? Você não era do meio do surf. Como é que o negócio da WSL começou a surfar essa onda, digamos assim, começou a crescer e é o que é hoje, não só no Brasil, como no mundo, assim, o que foi a grande mudança assim, na WSL nos últimos anos? Bom, vale a pena explicar que a WSL é uma liga privada. Historicamente, esse esporte existe desde 76, né? O grande responsável pela formação do esporte são as marcas endêmicas de surf, as marcas de surfwear ou de roupa de surf. Então, a Billabong, a Quicksilver, a Rip Curl, essas marcas são os grandes responsáveis, porque ao promover eventos proprietários de competição de surf, com o intuito de vender boné, roupa de borracha, camiseta, essas coisas, extrapolavam o mundo dos praticantes de surf e fazia com que você, eventualmente, quem não é surfista, entendesse naquilo algo muito aspiracional e utilizasse, que é o tal do lifestyle do surf, né? Então, isso foi assim até 2014, quando houve uma mudança de formato, a WSL, a ASP, que chamava até então a Associação de Surfistas Profissionais, passou a ser uma liga e os eventos passaram a fazer parte desse mesmo guarda-chuva através de um investidor americano, que é o meu chefe, que comprou esses eventos das marcas esportivas, das marcas de surf e transformou elas agora em não mais donas dos eventos, mas em patrocinadoras. Então foi assim, de maneira rápida aqui que aconteceu essa... Foi de comum acordo? Essa mudança. Sim, de comum acordo. Desejo, na verdade, né? Porque existia, obviamente, um trabalho enorme de promover os eventos. Então, o que eles... A gente quer vender roupa, não quer fazer eventos. Exatamente. O negócio deles sempre foi vender roupa, né? Então, isso era um apoio promocional para criar esse aspecto aspiracional. Se eles poderiam continuar tendo essa ferramenta sem ter o risco e o trabalho de construir esse evento, ainda mais locações super distantes, com dificuldade de acesso, que são paraísos, mas não necessariamente os grandes centros urbanos, logística dificultada. Então, sem dúvida nenhuma, né, foi uma solução para todo mundo, né? Antes, sem desviar a pergunta, né, mas quanto ele pagou pela liga, você sabe disso? Valor confidencial, porque a empresa é fechada, obviamente, mas existe desde então um investimento muito grande para que esse esporte, do ponto de vista de tecnologia, do ponto de vista de construção de plataforma global, tenha acontecido. O surf estava na frente de outros esportes em vários aspectos. Por exemplo, a primeira transmissão de streaming do surf foi em 96. Caramba! Para vocês terem uma ideia. Por quê? Sabia. Porque já existia uma necessidade. A internet no Brasil data de 95, para vocês terem uma ideia. A primeira transmissão de 96. Um dos grandes ícones da tecnologia do surf é um brasileiro que chama-se Mano Zil, que foi um dos grandes responsáveis por essa transformação toda e de aproximar
do público através da tecnologia, o esporte. Sempre a gente tem uma componente de imprevisibilidade no surf, não sabe quando o evento vai acontecer. Sempre é marcado o evento numa janela de 9 ou 10 dias, mas o evento acontece 3 ou 4 dias dentro dessa janela, de acordo com a condição melhor de ondas. Então, diferente de outro esporte, lá da prova do Ironman que está marcada para domingo de manhã, a gente não tem isso. A gente depende das ondas, existe uma previsão, mas isso pode acontecer do evento acontecer na segunda, na terça. Então, desde o começo, a gente precisaria criar uma plataforma que chegasse, um produto que chegasse até o consumidor onde que ele estivesse. Não necessariamente iria estar na frente de uma TV numa segunda-feira de manhã. Então, a gente precisava chegar no celular. Para executar um planejamento de um esporte que você não tem data de entrada na televisão. A grade é fechada. Sem dúvida nenhuma. Então, um desafio enorme, porque naturalmente a televisão ainda é, num país como o Brasil, sobretudo a TV aberta que fala com o todo, e aí já vou contar o que a gente fez, somado ao fato de que a gente não cobra ingresso, porque a gente faz evento na areia e na areia a gente não cobra ingresso. Então, tem outros aspectos que criam desafios aí do nosso esporte. Mas aí, essa transformação, para a sua pergunta, Gabriel, essa transformação, ela passou a ser feita a partir de uma ótica de negócio. Eu trabalhei no futebol, trabalhei em televisão, obviamente sendo professor de marketing esportivo, acompanhava muito de perto o que vinha acontecendo no surf, que era um fenômeno naturalmente, do ponto de vista de projeção, não do ponto de vista de produto necessariamente, mas do ponto de vista de projeção, as conquistas, o Brasil ganhando. Eu costumo falar nas aulas que o primeiro esporte do brasileiro é ganhar e o segundo é futebol. Então tudo que ganha passa na frente. A gente está agora vivendo a era do João Fonseca. Né? Essa expectativa é enorme. João Fonseca, garoto formidável, orgulho e tudo mais. Temos o Gabriel Bortoleto de volta ao grid da Fórmula 1 depois de tantos anos. A incrível Raíssa Leal, a Rebeca Andrade. Olha como esses nomes estão ocupando a mídia. Mas também convido você a raciocinar quem que é o segundo dessa modalidade. Está tendo uma atenção similar ou só o primeiro é quem tem a atenção? Então olha como funciona a mídia esportiva e a mídia de cotidiano no Brasil, pelo que a gente se interessa. Né? Então olha que é interessante esses aspectos. Quem ganha, ganha muito, e o segundo necessariamente tem desproporcionalmente uma atenção e um investimento muito menor. Nós, como liga, o papel é a gente tentar encontrar equilíbrio para isso, porque o que faz uma geração é o todo, não são referências individuais. As referências individuais são maravilhosas, é maravilhoso para o surf como esporte ter o Gabriel Medina, ter o Felipe Toledo, ter o Ítalo Ferreira, figura espetacular, a Tati Weston Webb, a Luana Silva, tantos atletas formidáveis, a própria Sofia Medina, nova geração do surf, mas ao mesmo tempo é também importante a gente abrir espaço para promover as novas gerações. E o que a gente tem feito de maneira geral é isso. O surf em 2019, quando eu passei a integrar, eu trabalhava nos canais Fox Sports, National Geographic, Fox né, de entretenimento, e fui convidado para a WSL para cuidar do negócio efetivamente dentro da América Latina, para poder construir uma plataforma que conversasse com fãs 365 dias por ano e, sobretudo, trazer um novo tipo de investimento para a liga. Né? Até então, quando eu assumi, a gente tinha um grupo de marcas endêmicas como patrocinadores e, naquele momento, a Oi. A Oi, naquele momento, ia passar por uma recuperação judicial, já estava enfrentando alguns problemas ali de recuperação judicial, e as marcas endêmicas no Brasil estavam apontando para essas marcas de roupa de surf estavam apontando para uma diminuição do potencial de investimento, e não um aumento. Então, eu tinha na mão um produto que tinha tudo para crescer, já que tinha uma história maravilhosa para contar, mas que, por outro lado, do ponto de vista econômico, tinha uma tendência de decréscimo. Afinal de contas, os nossos principais patrocinadores, que eram do mundo de surf, e que era uma das principais empresas de telecomunicações à época, estava com problemas financeiros. Então foi necessário, e acho que isso é bastante a marca da minha gestão e da gestão do meu time nesses 6 anos, foi essa transformação, essa ampliação, romper a bolha, né, do esporte, capaz de falar com um grupo muito maior de pessoas e, com isso, contar essa história incrível desses atletas, do surf como esporte, mudar essa impressão preconceituosa que já existiu do surf lá atrás, no começo dos anos 70, fazer isso ser desejado. E, com isso, trazer novas marcas patrocinadoras que até então nunca tinham apostado no surf como plataforma. Só que essas novas marcas, quando eu falo do Banco do Brasil, da Vivo, da Natura, da própria Red Bull, da Corona, de tantas das marcas regionais, das marcas dos parceiros públicos, o governo do Estado do Rio de Janeiro, a Prefeitura de Saquarema, a Prefeitura de São Sebastião, essas marcas nunca tinham apostado no surf como plataforma, né, efetivamente. A Unilever, com a marca Mãe Terra, tem muito mais concorrência nessas marcas do que tinha nas marcas de roupa de surf. Então é importante a gente entender que agora a gente está jogando um novo jogo, com uma concorrência muito maior, com um nível de exigência desse patrocinador, do ponto de vista de métricas, dados, também muito maior,
para que esse produto pudesse ser ajustado e, naturalmente, os contratos também renovados. Não adianta a gente convencer uma vez e depois o contrato ser vencido. Ato contínuo de uma marca ser patrocinadora da WSL é ela passar a patrocinar também as vozes do surf, que são os atletas. Então, o que a gente começou a acontecer é que a gente passou a trazer várias marcas para o ambiente do surf e essas marcas também passaram a apoiar diversos atletas. Mas isso é uma obrigação da WSL de trazer a marca e pedir para ela apoiar o atleta? Não, não é uma obrigação, uma recomendação. É uma recomendação. Que legal e, isso. obviamente, a plataforma, Que legal. a plataforma se amplia muito e as vozes dos esportes são os ídolos. Né? A WSL, eu brinco, né? Se fosse uma comparação... Porque o modelo, desculpa te interromper, mas o modelo não é esse para as confederações brasileiras. O modelo é patrocínio da confederação e ela tem um orçamento que ela busca patrocínio, além das verbas governamentais. Ela pega esse conjunto de orçamento e passa um pedacinho para o atleta. Exato. Então o que você está falando é o inverso. Você traz o patrocínio, fecha o seu orçamento e indica para que esse patrocínio... Exatamente. Seja fortalecido junto ao atleta. Junto ao atleta. Exatamente. Quer dizer, o atleta não fica refém da sua liga, do seu mandato da sua liga. Ele é parte da liga. Exatamente. Muito ele legal. Parte, ele colabora e o que a gente quer fazer, obviamente eu faço a comparação, trabalhei já no mundo da música, de que a WSL é o palco, o artista é o Muito atleta. legal. Que é o que tem que ser, o modelo que tem que É ser. o que tem que ser. Então, o nosso papel é dar holofote, é colocar público, é fazer uma série de coisas, só que o palco não vive sem artista, o artista não vive sem palco, se a gente pudesse fazer essa comparação. Então, o nosso papel é dar luz, fazer com que esse atleta apareça cada vez mais, conte as suas histórias, gere essa idolatria, e a partir disso, os negócios sejam gerados também. Posso fazer uma pergunta indecente aqui? Claro. Você responde se puder. Claro. Quanto ganha um atleta de ponta como Medina, um Toledo, um Filipinho, Varia um bastante. Ítalo? Varia bastante. Assim, um atleta campeão mundial, em tese, ele vai ganhar. A premiação do campeão. Vale a pena dizer que a liga em 2018, a WSL, foi a primeira liga a pagar premiação igual para homens e mulheres. Então, isso não existia até então no esporte profissional. Ainda bem que existe hoje, até então não existia. Acho que o tênis fez antes. Igual, acho que nos grandes lãs só, né? Só nos grandes lãs, não de maneira, não em todos os eventos. Ah, sim, você está falando de todos os eventos. Todos os eventos, Tá bom. Não, e acho que o tênis só foi no Grand Slam de Nova York. O primeiro que começou foi o US Open. O US Open. Depois, todo mundo veio junto, mas o primeiro foi... Mas o primeiro foi o US Open, o evento americano, e depois foi para a Europa, né? Exato. E depois finalmente chegou na Austrália. O que acontece é que a Liga paga $80 mil. A gente tem dois grandes momentos, né? Tem uma primeira fase e depois uma segunda fase, um corte que a gente chama. Então, o campeão e a campeã, os campeões de cada etapa ganham $80 mil nessa primeira parte do calendário. Na segunda parte do calendário, depois do corte, eles ganham $100 mil de premiação e o campeão a campeã ganham mais $200 mil. Então, normalmente na combinação de resultados, um campeão ou uma campeã vai ganhar em premiação algo da ordem entre 550, 650, $700 mil de premiação por ano. Obviamente, acima disso vem os patrocínios, os contratos que cada um desses atletas tem e que depende bastante não só da performance, mas do trabalho que esses atletas fazem como embaixadores, né? Então, você vê atletas como o Gabriel Medina, o Ítalo e o Felipe se destacando bastante em número de patrocinadores. O número de patrocinadores está medido ali por aquele número de adesivos que tem na prancha. Então, se você olhar a prancha deles, tem mais adesivos do que os demais. É mérito deles, é mérito do staff deles, é mérito dessas personagens, desses embaixadores que eles se transformaram, nessas vozes importantes que transcendem o universo dos fãs do surf originalmente. Obviamente isso interessa para as marcas, né? Para diversas marcas, naturalmente traz para eles essa vantagem. Então depende um pouco do perfil de cada um. Alguns fazem melhor esse trabalho, se dedicam mais, outros fazem pior. O que a gente tenta fazer é, primeiro, através de workshops e através de apoio a esses atletas, explicar para eles, dentro do que é o nosso conhecimento dos nossos parceiros, de como funciona, do que é métrica hoje em dia de sucesso para um atleta. Antigamente a gente falava que o atleta ganhava, sei lá, $700 mil e vinha mais $700 mil de cotas de patrocínio, que ele ainda continua essa forma, 50-50, 50 premiação e 50... Depende do atleta. Eu acho que tem atletas que a parte de patrocínios pode ser muito maior. Pode ser muito maior. O que a gente está vendo agora são atletas se associando a negócios. Nos Estados Unidos acontece muito isso, né? Do Media for Equity, se associando a empresas e construindo verdadeiros impérios, né? Media for Equity, você participa de uma sociedade, você usa... O Federer fez isso, o Roger Federer fez isso muito bem na On Running. Ele emprestou a marca, o nome dele,
como sócio de fato que é da empresa, e por isso ele ganhou uma participação societária na ON. E quando eles fizeram o IPO, ele ganhou mais dinheiro no IPO da ON do que com uma carreira de tenista, talvez todas o as maior premiações, tenista A da ON história. tentou o Lelo antes, mas o Lelo era muito caro e foram no Federer. Foram no Era a segunda Federer. opção, era a segunda opção. Ivan, pô, legal esse negócio porque hoje a gente, dentro do mundo do trio, conversa muito com o atleta profissional e a dificuldade é fazer o atleta pensar o que é o atleta, o que é um negócio e tudo. Então, legal esse workshop de vocês com o atleta, porque realmente o atleta, ele tem na cabeça que ele quer, o trabalho dele é treinar, ganhar. acabou. Quer treinar, eu preciso treinar, Ganhar. não, faz não posso, que eu tenho que treinar, vai. Você tem sentido também uma maturidade, um amadurecimento maior do mercado por parte dos atletas de entenderem isso, que ele tem esse potencial de fazer Sim. isso tudo? Acho que os bons exemplos, óbvio, movimentam muito, motivam muito os bons exemplos, né? Claro, existe ainda uma disparidade maior do que a gente gostaria. Obviamente, o nosso trabalho é quanto mais dinheiro para o surf, seja na liga local, seja na WSL, seja no atleta, seja na transmissão, melhor, né? O que não falta é concorrência. Dizem que a gente está no país do futebol. Eu digo que a gente está no país do surf, mas dizem que a gente está no país do futebol. Então, se existe tanto essa atenção, tanto esse dinheiro em outros esportes, pô, qualquer dinheiro que vier para o surf, melhor. Quanto mais surf, melhor. Sempre me perguntam muito sobre as piscinas de onda. O que você acha das piscinas de onda? Eu acho maravilhoso. As piscinas de onda, do jeito que elas estão sendo construídas no Brasil, elas passaram a ocupar um espaço até então, onde só estava o tênis, onde estava o golfe e o hipismo. Que são os condomínios de alto padrão. Tem diversos surfistas de altíssima renda, mas não tinha essa percepção o esporte. A partir do momento que as piscinas de onda passaram a ser construídas nesses condomínios de alto padrão, famílias inteiras, homens, mulheres, filhos, avós, passaram a praticar esse esporte nesse ambiente, entre aspas, um pouco mais controlado, ali no quintal de casa, nessas piscinas de onda. Crescimento absurdo. Até o final de 2026, o Brasil vai ter 13 piscinas de onda. E, se não me engano, é o maior país com piscinas de onda do mundo, né? Piscina até o final de 2026 vai se transformar no país com o maior número de piscinas de onda. Então, isso é investimentos altos. Naturalmente, por ser investimento alto, o negócio só para de pé, do jeito que foi feito até agora, associado a um modelão de condomínio de alto padrão, ou clube de membership, né, como é o caso do Surf Club e do Beyond, ou mesmo num modelo de multipropriedade, como está sendo feito lá no Surfland em Garopaba. A liga é chamada? Não, ela não participa de nada disso. A gente tem uma piscina de onda, na verdade, que é do mesmo grupo acionista, não é da WSL, mas é do mesmo investidor, que é o Surf Ranch, que tem uma unidade em Livermore, na Califórnia, e também agora tem uma unidade em Abu Dhabi. Eu não sabia. Então, o Kelly Slater continua como o dono do negócio ainda. Na verdade, ele vendeu para a liga. Ele continua com um percentual, mas a maioria é do investidor, e aí existe o potencial, existe o interesse de expandir essa tecnologia. Essa tecnologia tem um perfil diferente do perfil das piscinas de onda dessas outras tecnologias, que é o Wave Garden, que é a American Wave Machine, que são ótimas tecnologias, inclusive a gente manda eventos nossos lá também, só que tem um perfil um pouco diferente. Então, o Surf Ranch é inclusive uma tecnologia mais cara de implantação e que atende menos pessoas ao mesmo tempo. Então, são características, na verdade, diferentes. Claro que vai sempre ouvir uma discussão de qual que é melhor que a outra. Para o surfista, qualquer onda mecânica que seja à vontade é um sonho, né? O que eu vejo são todos os surfistas dizendo que é muito louco a gente imaginar que na nossa geração, enquanto a gente está vivo, a gente está tendo essa abundância de onda. Porque o surf tem a ver com vários aspectos e dentre os diversos aspectos não é abundância de ondas, né? Até porque nos lugares que tem muita onda, tem muita gente surfando. Então não é sobre abundância, é sobre você aproveitar de fato aqueles momentos. Quando você vai num lugar que você tem abundância, você não só se diverte mais, como você tem do ponto de vista do aprimoramento, seja você um amador ou um profissional, a chance de repetir um movimento, a chance de se aprimorar de uma forma, de uma onda que é consistente, a mesma onda sempre, que é algo diferente no mar, que as ondas são sempre diferentes, você praticar como se você estivesse praticando em terra firme o skate. Correr na esteira e correr no asfalto. Exatamente. Você tem subida, tem ladeira, tem descida. Você falou tanta imprevisibilidade, né? Você tem previsibilidade, né? Você fala, não, vou das 10 ao meio-dia, eu vou surfar não sei quantas ondas, consigo fazer, isso é legal. Como foi a tua carreira, né? Um pouco da pergunta do Gabriel. A gente se conheceu na Michael Page, antes você tinha sido Ambev. Como é que você chegou à Liga de Surf, vindo de consumo, consultoria de RH e agora esporte? Música, né, também. Música. E lançando um livro. Um pouco de tudo, né? Salada russa. O nome é russo, Ivan. Você programou isso? Quando você começou a tua carreira executiva, você falou, eu quero chegar... Claro que você nunca... Eu imagino que você não planejou chegar a ser presidente da Liga de Surf.
Até porque quando você começou, o surf ainda não era o que é. Mas existia um planejamento? Como foi essa tua Eu estrutura sempre queria profissional? trabalhar com esporte, na verdade. Eu sempre fui muito ligado ao esporte, pratiquei diversos. Acho que eu não sou muito bom em nenhum, né? Joguei vôlei bastante tempo e cheguei né, a evoluir, mas sempre vários outros esportes. Adoro academia, luta, vários outros esportes eu pratiquei. Surf quando garoto, né? Depois voltei a praticar, agora depois que eu... Você surfa? Voltei a praticar. Agora estou interrompido porque eu machuquei minhas costas no ano passado Tá bom. e tive que interromper, mas sim, porque é maravilhoso, na verdade, né? É espetacular, realmente. Com o teu tamanho, eu não entendo nada de Esporte. surf. Com o teu tamanho, uma prancha... Uma Prancha prancha... quase como chama, de stand-up paddle. Flutuação é quase um barco. É quase um barco a minha prancha para aguentar o meu Pra peso. passar arrebentação, como é que você Passar vai? arrebentação, exatamente. Você joga ela... Guindaste, joga. Mas funciona e tem uns caras grandes que surfam. Então, tem inclusive um cara do meu tamanho, obviamente não é do meu peso, mas um cara quase do meu tamanho no circuito mundial, que é o Jordy Smith. Tá bom. Sério, ele é Caramba. Cara, ele é altão. Caraca. E eu sempre converso com ele tem uma habilidade incrível. Óbvio, ele pesa menos do que eu, mas é um surfista profissional sul-africano, craque, sempre tá ali entre os 5, 6 primeiros. Caramba. E Quanto eu você tem? sempre... Você tem 2 metros de Eu tenho altura? 1,98. 98, tá bom. Em 98. Não é esporte fácil de aprender depois de velho, mas o processo é um processo prazeroso, bacana. E tá com as pessoas na água, os amigos, a conversa é muito legal. Então, Sim. isso tudo também vale muito. Mas eu falava sobre a minha carreira, né? Então, Lelo, acho que eu me especializei em ser um bom cara. Sempre me pergunto, né? Como você entrou na indústria do esporte? A indústria do esporte no Brasil, ela ainda é uma indústria que tem mais candidatos do que vaga, tem mais gente querendo trabalhar na indústria de esporte do que vaga disponível. E eu acho que o que me levou para essa indústria, que primeiro começou no entretenimento, depois foi para o esporte, foi a minha competência em saber venda de soluções, venda B2B. Né? Eu consegui fazer essa transição por esse conhecimento específico que eu tinha. Venda B2B é algo que tem uma característica como outra qualquer, específica, de venda de solução, de entender um problema, de poder mapear a conta, você poder entender, se relacionar com quem são os C-levels da empresa. Tem método para isso, tem gente que faz melhor, tem gente que faz pior. Né? Eu acho que eu aprendi a fazer bem, então vindo de consultoria, vindo da HP, Desde onde eu Ambev, trabalhei. Ambev você fazia B2B? Ambev eu não fazia B2B, mas eu já trabalhava na área comercial. Tá bom. Então, era uma espécie de um B2B no fundo, porque a gente atendia bares, restaurantes e B2B2C. bares bacanas, uma coisa desse tipo. Né? Mas a Ambev é uma escola de vendas como nenhuma outra, como na Michael Page, assim, um modelo metodológico muito impressionante que funciona. Se você não questionar o modelo, simplesmente executar, funciona. Então, uma fábrica de craques, na verdade. A gente tem, né, o Lelo tá aqui, é um deles. A gente tem tantos amigos, caras que trabalharam na nossa época, Fenômeno. muito bons em todos os lugares que estão, diversos tipos de carreira. Alguns continuaram no mundo do recrutamento, outros saíram, mas assim, cara, gente muito boa. A gente teve a sorte de trabalhar numa época na Michael Page, onde era o startup dela no Brasil e era um modelo disruptivo, que é a palavrinha, né, usar na moda, assim, que eu não gosto mais de usar, mas... E que conseguia atrair muita gente boa, porque era um modelo novo de trabalho, num negócio que ninguém sabia direito o que era recrutamento de seleção. E várias dessas pessoas que trabalharam com a gente viraram grandes executivos, grandes empresários, enfim. Muito pouco de RH tinha, na verdade, um exercício muito mais zero comercial. RH, era comercial. Totalmente Olha aí, comercial, era uma mesa de business. operações. Era um trader, era um banco, era uma cultura de um banco. clima de mesa de operações, inclusive, com ranking na parede, tudo isso e tudo mais e tal, com trote e todas essas coisas engraçadas, que hoje em dia nem pode mais. Não pode, mas que a gente se adorava, né? Eu me lembro que um trabalho domingo à noite, eu estava louco para voltar para o trabalho na segunda-feira. Quando você não trabalhava domingo à noite. Quando você não estava lá domingo à noite. Sem problema, né? Sim. Então, assim, garotada agressiva e tudo mais, e dali se criou uma união muito legal. Mas ter aprendido a fazer isso me ajudou muito. E aprender de maneira profunda me ajudou muito nessa transição, na verdade. Porque eu queria trabalhar com o esporte. Então, para responder a sua pergunta, eu queria muito trabalhar com o esporte. Você sempre soube que esporte era uma queria via. trabalhar com o esporte e sempre estudava isso. Tanto que grande parte dos meus gastos de lazer sempre foi assistindo jogo, assistindo corrida, assistindo eventos, música. Sempre trabalhei com esporte e entretenimento. Sempre gostei muito na pessoa física. E aí eu sempre tinha esse sonho de trabalhar. Como você falou, em algum momento isso parecia um pouco provável, mas quando surgiu a oportunidade de eu fazer essa transição, que foi uma transição planejada, porém não programada, né? Eu gostaria muito de fazer como eu faço para chegar lá. Quando surgiu essa oportunidade, eu nunca mais saí, já se vão quase 17 anos, a ponto de me apaixonar tanto por o tema, me aprofundar tanto pelo tema, e por conhecer e tendo esse entendimento de o que eu aprendi durante esse percurso,
aprendi fazendo, não aprendi assistindo aula, me tornei professor. Prática, né? Na prática, aprendendo, tendo a capacidade de entender que eu tenho um privilégio de trabalhar com o que eu amo. E se eu tenho esse privilégio, por que não compartilhar o meu conhecimento com o Gabriel? Já foi meu aluno, ele vai poder contar para você se ele gostou ou não. Risco, hein, Gabriel? Capricho. O curso está no ar. Eu quero a verdade, hein? Eu quero a verdade. Para poder compartilhar, de fato, essas experiências, obviamente, de um ponto de vista metodológico. Então, eu dou aula, escrevo artigos, mais recentemente estou lançando agora o meu livro. Então, como uma forma de devolver ao mercado, né, give back, que a gente chama, devolver ao mercado esse conhecimento, acreditando que com isso as novas gerações terão acesso a um tipo de informação que eu não tive e, quem sabe, melhorar a nossa indústria. Eu acho que é papel de cada um de nós na indústria que a gente faz parte, poder contribuir para que ela cresça, se transforme cada vez mais forte. É muito normal ainda, e eu sinto muito, né, porque muitas pessoas, quando falam sobre esporte, tem muita gente, Ivan, eu quero trabalhar com esporte e tudo mais, mas ao mesmo tempo eu vejo que muita gente tem aquela impressão, aquele preconceito que a indústria do esporte é desorganizada, informal e muitas vezes pouco ética. Então isso dói muito em mim, porque eu faço parte, né, dessa indústria e acredito num modelo completamente diferente e sei, estando nessa indústria, que ela tem milhares de modelos dos quais eu me inspiro, gente muito competente, Sim. apaixonada e tudo mais. Então, agora, essa história precisa ser contada, precisa ser colocada, precisa ser expandida. Então, acho que eu faço meu papel nesse sentido de não só compartilhar conhecimento, mas ser um, entre aspas, garoto propaganda de que sim, é possível se desenvolver uma carreira profissional no mundo do esporte, é apaixonante, tem seus perrengues, tem suas dificuldades, como qualquer outra indústria, mas que no final das contas vale muito a pena. Reta final, Lelo. Bora. Estamos estourando de tempo aqui. Já está o pessoal passando ali daqui a pouco do estúdio, vão expulsar nós. Dá para ficar mais umas 2 horas, umas 500 perguntas. Faz a parte 2 aqui. Mostrando o que eu aprendi com o Ivan. Vamos falar dos nossos patrocinadores aqui, né, Ivan? Por favor, entrega. Na pergunta final aqui, a nossa pergunta é a RN Investimentos. É a nossa patrocinadora. O objetivo maior da RN é ressignificar a maneira como você interage com o dinheiro, apresentar um jeito muito mais leve, descomplicado de navegar para o mercado financeiro. Meu dinheiro está lá com o João, então já dei muito dinheiro para o João antes, até eu conseguir convencer o João a vir para o lado de cada mesa. Mas a gente faz a pergunta RN aqui, investimentos no final. E a pergunta mais filosófica aí, mas o que é sucesso para você, cara? Olha, acho que sucesso é você atingir o que você planeja, né? Sem dúvida nenhuma, e esse planejamento ele não passa só pelo aspecto profissional, ele passa pelo aspecto familiar, ele passa pelo aspecto do exemplo que você deixa no mundo, e o aspecto de você ter na sua vida mais dias bons do que dias ruins, né? A ideia de felicidade constante não existe, na verdade, existem dias bons, dias ruins, todos nós temos, mas se no balanço você tiver mais dias bons e dias ruins, e preferencialmente se você conseguir contagiar de maneira positiva as pessoas que estão ao seu lado, seja seus amigos, seus alunos, especialmente sua família, o seu núcleo que convive com você, e transformar a vida dessas pessoas numa vida melhor, eu acho que isso é sucesso. Boa. Para encerrar, me fala um pouco do livro. O que você conta? Dá um spoiler e aonde a gente pode comprar esse livro. Legal. Deixa o link aqui para vocês também no episódio, vai deixar aqui embaixo o link. Tá bom. Esse eu patrocinei, fazer propaganda, pô. Muito orgulho do Isso aí. patrocinei. O patrocinei levou 1 ano para escrever, mais 1 ano de revisão na editora. Estou aqui na frente de uma das minhas referências, o Lelinho. Também tem um outro amigo em comum, que é o Baza, que também escreveu e me deu dicas. Então, o Patrocinei é um livro que está em pré-venda agora na Amazon até o dia 30 de março e depois ele vai para todas as melhores livrarias do Brasil. E ele tem a pretensão, ele vem de uma ideia, de uma necessidade, na verdade, de que existia muito pouca conhecimento estruturado sobre patrocínios no Brasil. Patrocínio é uma das disciplinas, uma das modalidades do marketing que mais cresce. Só que ela, ao mesmo tempo, um dado aqui importante, a maioria das graduações no Brasil, para não falar todas, não tem a cadeira de patrocínios na graduação, nem de marketing, nem de propaganda e marketing, nem de publicidade. Essa temática, então, é uma temática que vai ser tratada em cursos de pós-graduação ou vai ser tratada aprendida por quem faz, porque trabalha em alguma empresa que patrocina alguma coisa. Muitas empresas ainda não patrocinam no Brasil. À medida que isso cresce bastante, eu entendi que existia uma lacuna de conhecimento estruturado. Já dou aula sobre o assunto de marketing esportivo, entretenimento faz tempo, e achei que tentar transformar esse conhecimento em algo estruturado me ajudaria a organizar minhas ideias e também, quem sabe, deixar aí um legado para o mercado e, ao mesmo tempo, ouvir, obviamente, críticas, sugestões e recomendações do que poderia ser a continuidade desse meu trabalho
nesse meu lado B como professor, educador, palestrante e assim por diante. Então, mesmo como conselheiro de empresas que eu também desempenho. Então, a gente está dia 30 do 3, até dia 30 do 3 em pré-venda na Amazon, o lançamento Livraria da Vila do Shopping JK no dia 8 de abril, quem quiser aparecer vai ser um prazer. E o Patrocinei tem a intenção, eu já fazia um podcast com o mesmo nome, Patrocinei, que já tem 5 temporadas, a gente está gravando agora a 6ª temporada. Boa, boa. Fala sobre patrocínio, a gente entrevista diretores de marketing, vice-presidentes de marketing, que falando sobre a temática de patrocínios, do porquê, retorno, por que patrocinar, a diferença de patrocínio para mídia, todas essas coisas, essa modalidade de uma forma descomplicada, acho que como vocês fazem aqui, e o livro tem essa intenção de ser uma leitura agradável, fluida, para que todo mundo criar um conhecimento basal dessa temática de patrocínio, seja você da indústria, seja você patrocinador ou patrocinado, ou simplesmente se você tem interesse do tema, ser uma leitura agradável para que você possa, inclusive, se preparar melhor para as discussões de bar quando você estiver falando do seu time. Obrigado, Ivan, pela aula. Prazer te ter aqui. E sucesso na liga e na tua carreira e no livro. Obrigado. Obrigado, Gabriel. Boa. Obrigado, Lelo. Prazer estar aqui. Parabéns para vocês pelo Performance SA. Parabéns mais uma vez ao patrocinador RN por acreditar no projeto mais uma vez. E obrigado e muito boa sorte para vocês nos próximos episódios. Valeu, Ivan. Obrigado, cara. Valeu.